que quiser. As perguntas aqui pelos nossos colegas de mesa todos os dias. Enes, rapidamente, bom dia para você, tudo bem? Muito bom dia. Eu vou acrescentar aqui uma data que você não tocou. Hoje é o Dia Nacional do Idoso. Eu estou nessa. Eu também. Ali, ó, o Sérgio lá também. O outro ali. O doutor Sérgio Lobato, que está conosco. Alvir também já está na. Mas quando que começa a idade do idoso? Quando que começa? 60. Aos 90? Para alguns começa aos 30. Para alguns começa aos 30. Quando começa a doer o corpo. Não, eu fiz 59 há dias. Idoso, sei lá. Bom, mas enfim, bom dia, Eli, rapidamente. Bom dia. Olha, daqui a pouquinho nós vamos estar destacando, logo depois da entrevista com o candidato, o trabalho da Polícia Federal ontem, que acabou tirando de circulação o pessoal que estava aí com monitoramento, escolta, com arma, colete e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos estar destacando isso. E também o assunto fila na aduana brasileira também, para passar para o lado argentino. Agora teve gente que fez bobagem, viu? Tinha uma regra, teve gente que descumpre, daí vai lá a polícia está errada. Cida, bom dia. Bom dia, doutor Nelson. Os auditores fiscais da Receita Federal endurecem a partir de hoje a greve. Só serão liberados no Porto Seco de todo o Brasil, isso na ILOG também de Foz, só cargas perecíveis. Ô Dante, dá previsão do tempo até domingo? Até domingo. Hoje ainda é sol, né, com 33 graus a máxima. Amanhã começa a chover. A temperatura não oscila muito. Continua nas máximas de 30 graus e mínimas de 15. Mas de amanhã, sexta-feira, até segunda-feira, a previsão é de chuva. Não é muita chuva, pouca, mas chuva. Eu agradeço muito aqui a presença do Dr. Sérgio Lobato, que também está conosco aqui na Rádio Cultura, já fazendo um convite da sua marca Taratas, que é o presidente, está convidando para um encontro, o primeiro encontro regional, que vai ser entre os dias 6 e dia 9 de outubro. E eu vou estar lá, porque eu fui agraciado com o convite, faço parte, o Nico vai cantar, doutor Sérgio, vai ter jantar, vai ter um monte de coisa, depois eu entro no detalhe aqui. Agora 11h05, o engenheiro Paulo McDonald Guise encabeça a chapa denominada Rumo à Recuperação. E tem os partidos que estão nesta chapa, o PDT, o PSDB, o PPS, o PR e o PTN. Antes, porém, também dizendo que o candidato a vice, o senhor o senhor Camilo Rorato, aqui se encontra e eu agradeço muito a presença dele aqui nos estúdios da Rádio Cultura. O Paulo McDonald nasceu no dia 17 de outubro, tá? 1948, nasceu em Uruçanga, Santa Catarina, lá perto de Criciúma, é do partido do PDT, é engenheiro civil, foi ex-vereador entre as legislaturas de 89 e 92, vice-prefeito entre 2000 e 2004, quinta candidatura a prefeito de Foz do Iguaçu, ganhou, perdeu e governou o município de Foz do Iguaçu até antes. Vice-prefeito de 97 a 2000. De 97 a 2000 também, Paulo? Não, só de 97 a 2000. Está errado isso? E vice-prefeito entre 2000 e 2004. Então, quem anotou para nós aqui... Corrigido por ele na primeira entrevista que nós fizemos pelo candidato Paulo McDonald Guise, quando mostrei para ele os detalhes que seriam mencionados aqui no programa. Desde a primeira entrevista, quando ele veio ao programa ali, a gente corrigiu junto com ele. Então, podia corrigir, Nelson, 97 a 2000. 97 a 2000. Na eleição de 2008, obteve 67.502 votos, tendo 48,01% dos votos válidos. E a coligação vitoriosa naquela época reunia não esses partidos, mas claro, o partido do PDT, ao qual pertence. Bom dia, prefeito. Tudo bem com o senhor? Cada vez melhor, Nelson. Final de campanha extraordinário, alegre, emocionante, apoio assim significativo, consciência cívica do iguaçuense melhorou muito. Eu estou impressionado com a maturidade. Candidato, me diz uma coisa, me mata a curiosidade, porque agora nós temos um modelo novo de campanha. Sim. Né? Um modelo novo, vamos dizer assim, um jeito diferente ditado pela Justiça Eleitoral. Sim. Em relação às campanhas anteriores, o que o senhor notou de diferente? Essa é mais simples, mais curta, mais objetiva, não se gasta tanto. Por exemplo, agora é proibido pintura de muro, cartazes nas esquinas, a televisão é muito menos tempo e, consequentemente, mais barata. Tem uma série de... Os custos são limitados. Eu achei melhor esse sistema. Melhor esse sistema? Melhor. O senhor não termina, digamos,
esse período de eleição com aquela sensação, puxa, não pude em tal lugar, não pude fazer reunião com aquele segmento? E muito depende do candidato, porque ninguém sai candidato de uma hora para outra. A pessoa tem uma trajetória, tem um tempo de preparação, e ele não sai, ninguém sai candidato em nome de si próprio, sai em nome do movimento, de uma ideia, de um princípio, de um conceito, de uma meta. No nosso caso é rumo à recuperação, nós queremos a recuperação da cidade. E isso já é um anseio que vem de muito tempo, e nós conseguimos juntar pessoas, os candidatos a vereador, nossos, são extremamente preparados e vêm de longe, já vêm participando de movimentos comunitários. Não tem nenhum, talvez nós temos 2 vereadores, que é a Anice e é o Darcy. O resto, ninguém, muitos participaram de eleições, outros já foram, mas é uma chapa nova, uma chapa diferente e, principalmente, é uma chapa que comprou a ideia da recuperação. A unidade que nós temos encontrado, as reuniões que a gente tem feito, mostram uma disposição, uma vontade de acertar essa cidade, que é algo emocionante, viu, Nelson? É incrível. Paulo, me diz... Até se você me permitisse, já que você tocou em campanha, eu queria fazer uma rápida análise dessa campanha. Pois não. Eu vou começar analisando os candidatos. Por exemplo, o candidato Sérgio Barros tem tido uma postura ética, controlada, está servindo a um papel importante. Ele foi recrutado porque o partido, o 20 e o 40 não tinham candidatos, ele se dispôs a isso, tem apresentado as suas propostas, as suas ideias. Você vê a parte do Mansur, a mesma coisa. O candidato que teve durante 2 anos, né, Nelson? Programa na rádio, a Hora do Voluntário. Não chegou a isso. Não chegou? Mas fez uma base. Um ano. E ele começou de um jeito até estranho, me checando. Não sei se você viu num debate, que terminou o debate da Band, eu fui em direção a ele, ele disse que nós tínhamos... usou de uma informação errada. Eu terminei e levei para ele os números, aos auditores, às auditorias, Tribunal de Contas, nas minhas contas, que era completamente diferente do que ele tinha falado. Depois ele também teve um erro de interpretação quando comparou as despesas da saúde de Foz com Cascavel. Aqui é saúde plena, Cascavel não é. Mas depois eu notei que ele cresceu muito, Nelson. Cresceu. Uma proposta dos debates, ele se comportou bem. E eu vejo um futuro nesse candidato. Pela postura, ele é neto do João Mansur, que foi presidente da Assembleia. Chegou a ser governador. Eu vejo, sério mesmo, a gente tem que plantar e ver isso. A política permite, à medida que você anda na cidade, você vai conhecendo diferente gente. O candidato Túlio Bandeira veio a serviço. Você teve esse estágio lá no Mato Grosso, voltou e está tendo uma postura extremamente agressiva comigo. Não tem porquê. Não conheci, nunca fiz nada contra ele. Então ele está atendendo alguma solicitação. Agora, a grande surpresa mesmo foi o Chico Brasileiro. Esse tomou decisões erradas do começo ao fim. Primeiro, era meu companheiro, veja, disse e dizia, e eu também dizia, que nós éramos do mesmo movimento, e nós fomos. Ele foi meu vice, ele foi secretário da Saúde durante 2 anos, no meu governo, os primeiros 2 anos. Quer dizer, nós sentamos e eu disse que o meu pessoal queria que eu fosse candidato, e eu também queria, porque para consertar isso precisa ter experiência, que o Chico não tem. Precisa ter feito, pelo menos, obras. Ele é um excelente profissional de carreira, funcionário público de carreira, um dentista digno, correto, mas não tem experiência administrativa. E eu disse, olha, Chico, eu saio. E não, mas porque você vai ter impedimento jurídico e tal. Se eu tiver impedimento jurídico, é você. E se eu for eleito, você pode ser deputado estadual na outra, deputado federal, você pode ser prefeito no meu lugar. Pô, somos companheiros, vamos junto, vamos andar junto. Ah, tá bom. Aí eu saio candidato e ele sai também. E aí, veja bem, eu começando a olhar a campanha dele. Começou com uma mentira, que ele construiu o hospital municipal. Mentira que a cidade inteira sabe. A cidade inteira sabe que isso era mentira.
E ele ficou 2 anos, e uma construção de uma obra dessa, que envolve uma decisão de governo, envolve a Secretaria de Obras, que fez a obra, envolve a Secretaria de Administração para pessoal, para contratos, envolve a Secretaria da Fazenda para dinheiro. Então, ele já começou com essa mentira. Eu fiquei estranho nos primeiros. Eu pedi para o meu pessoal, vocês não falem nada contra o Chico. E aí eu comecei a ver, ele começou a se mostrar. Veio com os projetos malucos, aquela história do botão do Chico, do Pânico, aquilo é uma brincadeira. Depois veio com esse gerador de energia solar em cima do ponto de ônibus, outra loucura. Foi ridicularizado na cidade inteira. Mas o pior foi o seguinte, Nelson. E ele ficou 4 anos meu vice. Se eu tivesse alguma coisa errada, não é natural você ter falado antes. Depois teve o governo Reni, não falou nada. Deixou para os últimos dias de campanha, para dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, partiu para uma linha agressiva. Achei estranho, coisas estranhas, entende? E até eu me pergunto, será que eu conhecia o Chico? Não conhecia. Eu diria até que é um homem multifacetado, porque, meu, 2 caras é pouco. Eu não entendi. 2 caras. Você se sente traído? Eu achei um absurdo. Olha, tem gente que diz isso. Eu encontro gente, até o seu Hilário, um amigo meu, já de idade, é daqueles velhos que chega na idade, tem 3 tipos, né? Tem um indiferente que não quer mais saber da vida, não quer mais nada. Tem aquele que é ranzinza, reclama de tudo, grita. E tem aquele que atinge o estágio da sabedoria. Esse Hilário atingiu o estágio da sabedoria. Tem mais de 80 anos, ele me disse, vem assim, ó que interessante. Paulo, cuidado, que a mentira, a traição e a ingratidão andam juntas. A mentira foi. Eu acho que traição não, porque ele pode fazer o que ele quer. Eu não esperava atitude diferente dele. Ele quer ser candidato, é o direito dele. Mas pagar gente para ir de porta em porta, dizer que eu não vou poder concorrer, que eu estou condenado. A campanha dele virou isso, esses projetos malucos, e isso não leva a nada. Eu vejo uma pessoa que está se acabando, está se destruindo. Veja, ele tinha 2 caminhos claros. Um era continuar a carreira política com o nosso apoio, com a gente nossa que era a gente dele. Ele escolheu o contrário. E agora com esse papel ridículo de me agredir, de dizer bobagens, esses projetos, eu não entendi isso. Até muitos companheiros nossos já comparam. Você já imaginou se o Chico tivesse ganho do Reni? O Reni destruiu a cidade, mas e o Chico? Rapaz, me dá até um frio na espinha. 11 horas e... Viu, Nelson? Me dá um frio na espinha, porque eu fico preocupado. Agora... Será que... Candidato... Agora, outra coisa... Doutor Paulo, peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta indo nessa carona de candidatura. Ontem, aqui no estúdio da Rádio Cultura, e eu vi também nos institucionais de propaganda do candidato Chico Brasileiro, dizendo o seguinte, aqui, por dever da honestidade, Chico disse o seguinte, eu não entro no mérito e não faço qualquer observação a respeito do comportamento do Paulo, tenho comigo, que teve um comportamento sério, mas que ele está condenado e que ele não pode participar da eleição, isso ele está. E o que o senhor tem que dizer a respeito disso? Pois é, veja que absurdo, julgamento no TJ, segunda instância, um advogado de acusação, coisa rara, um advogado de acusação para me condenar, para me caçar. Eu nem vou dizer o nome, porque aí entra em negócio profissional. Pago por quem? Pelo Chico, pelo partido dele, pelo PSD. Para me condenar. Foi o doutor Guedes. Sim, foi. Loucura. Quanto custa um homem desse? Agora, veja se alguma vez eu faria uma coisa dessa. Agora, olha só. Povo de Foz do Iguaçu, eu sou candidato. Dia 2 de outubro, vocês vão bater na urna, o 12, vai aparecer a minha cara. Bate no confirma, vocês vão estar contratando um engenheiro com experiência, que foi 8 anos prefeito, que sabe gerir, que conhece essa cidade. Até o seu Hilário me disse mais também. Paulo, qual dos outros candidatos construiu uma casa? O nosso programa básico para a geração de emprego de imediato, é casa e asfalto, e pavimento, tapar os buracos da cidade.
e as creches que nós vamos reativar. Qual o candidato outro, fora você, que construiu uma casa? Uma. Como é que agora vai assumir? Ele sabe o que é PMF? Um problema básico é tapar asfalto da cidade, tapar uma buraqueira, fazer uma recomposição do asfalto. Ele sabe o que é CBUQ? Sabe o que é massa pronta? Sabe o que é betume? Sabe o que é agregado? Não sabem, Nelson. Vão comer na mão dos outros. Compara. Você entende? E aí tem uma outra curiosidade. Eu até um dia, essa ida para o sinaleiro é algo de extraordinário. Eu estou chegando perto, até contei, eu estou chegando perto de um carro e vejo um sujeito com sobrecenho franzido, barba por fazer, cara de invocado, de brabo. Eu já ia desviando, ele abriu o vidro. Eu digo, ponto, agora eu vou ter que ir lá. Tem que ver esse cara, o que é. Cheguei ali, boa tarde, companheiro, eu sou candidato a prefeito, vim aqui pedir o seu apoio, se posso contar com você. Ele olhou assim para mim, quando você tem uma dor de barriga muito forte, o que você faz? Eu vou no médico. Aí estranhei aquela pergunta. Pô, meu, o cara vem direto perguntar isso, mas eu já tinha aberto o vidro. Eu vou no médico. Quando você tem um dente estragado, o que você faz? Eu vou no dentista. E quando você tem uma cidade destruída por uma organização criminosa, quem que você põe para dirigir? Não precisa ser um engenheiro com experiência? Digo, aí, puxa, muito. Aí eu me entreguei, digo, muito obrigado, companheiro. Que surpresa, cara. Eu estava pronto para fugir. Você vê, aí que eu aprendo, você não pode ter medo de cara feia. Você não pode fazer um juízo preconcebido. Não é porque o cara está tenso ali, ou tu estava pretensamente tenso, ou que estava mal-humorado, ou sei lá, mas está um cara feio, testa franzida, sobrecenho franzido, você sabe o que é esse livro de literatura. Sei. E o cara me solta essa. Eu sou seu eleitor, eu estou brigando por você, porque eu sei que você é o único para dar gente na cidade. Aí eu agradeci o cara, não dei um abraço, que ele estava no carro sentado, mas aquilo me marcou, rapaz. Eu já contei isso em várias situações e a turma fica, mas não é mesmo? É bem assim. Prefeito, deixa eu passar os demais colegas aqui, quero colocar o Enes. Tem inclusive a dona Nadir do Três Bandeiras falando da indústria da multa, ela fala dos radares aí do Fostrans. Vou desligar todos eles. Só fica no sinaleiro. E também, eu quero fazer uma observação aqui, depois eu acrescento 30 segundos para o prefeito Paulo. Eu quero fazer uma observação. O doutor Sérgio Lobato era um assessor, um secretário para relações com os países internacionais. E não só Paraguai. No primeiro momento eu falei, mas será que isso não é cinzeiro em moto? Não, serve para quê um negócio desse? Entendeu? Se a legislação está aí, Polícia Federal, tá, Receita, tá, não sei o quê. Mas, gente, nós estamos vivendo um problema que nós vamos daqui a pouco, que é o problema das pessoas passarem para um lado, para o outro, às vezes não tem o documento, às vezes é o ônibus, às vezes é isso, e prestava largos serviços, isso foi abandonado e talvez esta interferência, vamos dizer assim, que está tendo hoje da Polícia Federal na nossa aduana, deixando gente no sol e outras coisas, poderia, quem sabe, numa relação municipal entre as autoridades, não é mudar a legislação federal. Era isso que eu queria. Por isso que ela pergunta da carta verde, que não é da competência do prefeito, mas se alguma coisa poderia acontecer. Você já me tomou um minuto, hein? Não tomei, eu estou perguntando. A carta verde pergunta. Tá, depois eu quero saber aquela queda de braço ali que eu vi também. Aquela tem uma interrogação. Mas deixa eu contar do Sérgio. Insubstituível. Nós recebemos aqui em Foz gente do mundo inteiro. Volta e meia vem uma delegação da Palestina, vem do Vietnã, do Canadá, da Alemanha, então nem se fala, da França, e convite para tudo. Estava o Sérgio lá atendendo, recebendo essa gente. Se eu fosse parar para atender essa gente, eu não teria tempo para mais nada. Se eu não fosse atender, ia estar fazendo uma grosseria. Nós atendemos a secretária particular da Hillary Clinton. Lembra, Sérgio? O Sérgio entrou na minha sala. Paulo, tem uma mulher aí que você tem que conversar, que você tem que ver o que é. Quem é? A secretária particular da Hillary Clinton. Puxa, pois não, daí já estava a imprensa junto. O que houve? Não, nada. O que você fez assim? Nada.
Para me tirar o assunto, me distrair. O que você quer que essa senhora está aí e tal e coisa? A mulher até não era de idade, jovem, muito interessante, muito curiosa. Sentei ali naquela sala, onde a gente tinha uma sala de receber imprensa, vieram as outras pessoas, e eu fiquei quase meia hora conversando com ela. Ela queria saber tudo de Foz. Como é que estava, o que estava feito, como é que eu pensava, principalmente, Nelson, a educação. Ela queria saber como é que estavam sendo educados os iguaçuenses, os iguaçuencinhos, as crianças de Foz do Iguaçu. E eu me estendi e tal. Depois eu declamei até, se der para parar a conversa ali paralela, eu agradeço. Porque me distrai, Nelson, eu não sei se... Eu não sou um profissional da rádio, então começa barulho e me distrai. Aí eu declamei um poema para ela, do Invictus. Ela achou extraordinário. Hoje está arriscada a ser presidente do maior país do mundo, cuja secretária continua particular, que teve em Foz, foi recebida graças ao seu Sérgio Lobato. E coisas curiosas, uma vez morre gente no Paraguai e a família no Brasil. Eu me lembro de uma dessas e tinha que trazer o corpo. E não tinha jeito, e papel, e liberação, e receita, e era feriado e não achava ninguém. O Sérgio vestiu morto, sentou dentro do carro. Almir, isso é histórico, sentou dentro do carro, encostou alguém do lado, o cinto de segurança, e veio com o falecido. Mas trouxe, cumpriu a sua função. Isso. Então o Sérgio é insubstituível. A Secretaria de Relações Internacionais prestou um serviço admirável. Eu tenho convite para ir vários, em chinês então. Eu recebi o China é dirigida por 9 membros do Comitê Central. Eu recebi 3. 2? O número 2 da China, inclusive, mais 3 membros esse. Recebi aqui, uma vez, desci no Hotel Bourbon ali, estava uma mesa. Eu sou prefeito de uma cidadezinha do interior, não é desfazer Foz, mas, puxa, isso é relação 1 bilhão e 300 milhões a China tem, nós temos 250, 280 mil habitantes, a fronteira. Sentaram uma mesa nobre, com flores no centro, preparado pelos chineses. Uma série de cadeiras, ali sentavam ministros e embaixadores e tal, foi eu, o Sérgio, do outro lado, com mais 4, 5, E na mesa central, atrás, uma bandeira da China e uma do Brasil. E nós conversamos, eu fui de terno, o pessoal, 4, 5 equipes, né, Sérgio, de filmagem internacional, e nós conversamos longamente as coisas que a gente podia fazer com a China. Sabe qual foi o ponto principal? A UNILA. Segundo ponto, a agricultura. Pesquisa agrícola, eles estão interessados em produção. E o terceiro ponto, convênio dos nossos estudantes China, China-Brasil, China-Foz. Olha só, em nível de país de Estado, eu tratando com os caras. China-Foz, Foz-China. Coisa impressionante. Aí não deu tempo, né, Sérgio? Acabou o mandato, eles não... Mas eu quero fazer o meu agradecimento público ao meu ex-secretário, foi secretário de Relações Internacionais, o Sérgio Lobato. Agora, 11h26... E a Carta Verde, nós vamos ter um relacionamento próximo, viu, com a dona Nair, que perguntou? Isso, dona Nadir. Nadir, nós vamos ter um relacionamento extremamente próximo, eu tenho um relacionamento bom com o prefeito de Porto Iguaçu, com o governador Mauri Close, de província de Misiones, com o governador Lúcio Irum, de Alto Paraná, com a prefeita Sandra, de Ciudad del Este, um relacionamento fraterno, de amigo, graças ao trabalho do Sérgio. 11h27, pão integral e pão 12 grãos, que são pães muito nutritivos, você encontra na Panificadora Venturini, que não cobra a taxa de entrega, e fica na Avenida Andradina, 1587, Jardim Curitibano. Meta Saúde Clínica do Rim, agora em Foz do Iguaçu. Clínica do Rim na Rua Javaé 57, todos os equipamentos mais modernos para você fazer o tratamento de rim, pertinho do zoológico ali do Hospital da Unimed. O telefone 3572-8177,
O Dr. Jaime Boger é o responsável técnico e o CRM 12718 Paraná. Eu vou para o intervalo comercial e volto entrevistando Paulo McDonald de Guise, candidato do PDT a prefeito de Foz do Iguaçu. Obrigado. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Agora, a Tríplice Fronteira se tornou uma referência para a saúde dos seus rins. A Meta Saúde Clínica do Rim foi construída especialmente para a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças dos rins. Equipamentos de última geração para o tratamento de diálise com 100% de descarte dos materiais usados após cada sessão. Essenciais na segurança e conforto do paciente. Equipe experiente e humanizada. Meta Saúde Clínica do Rim, Rua Javaé 57, Jardim Festugato, perto do Zoológico e do Hospital da Unimed. Estacionamento próprio. Telefone 3572-8177. Responsável técnico Dr. Jaime Boger. CRM Paraná 12718. Nefrologista. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores Associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Mãe, não tá perto do aniversário da Calcipag? Bem lembrado, filha. É isto aí, minha gente. Vocês estão convidados para a festa dos preços baixos na promoção de aniversário da Calcipag. Você ganha 10% de desconto nas compras à vista ou pode pagar tudo a prazo em até 10 vezes nos cartões Calcipag e Bônus Cred, onde a primeira é lá para o dia 10 de novembro. Venha para uma Calcipag e feliz economia para você. Calcipag, Centro, Vila Portes, Vila A e Morumbi. Vai construir ou reformar, vem pro feirão de materiais de construção do Destro Atacado e Varejo. Porcelanato Delta 54 por 54 retificado, R$29,90 o metro quadrado. Argamassa porcelanato cinza externa, R$18,90 20 quilos. Porcelanato Embramaco 62 por 62 retificado, R$32,90 o metro quadrado. Piso Majopar 45 por 45 de primeira, R$10,90 o metro quadrado. Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões. Fone 2102-2500. Destro, macro atacado, distribuindo confiança. Vem pro feirão de materiais de construção do Destro Atacado e Varejo. Destro. Não sei mais o que fazer. Cada vez mais o dinheiro vai ficando curto. Não vejo saída de imediato. A minha saúde está acabando com isto. Já pensou em ligar para o Bom Sucesso Banco de Crédito? Ligue já 3025-3636 ou 3025-1919 ou pelo celular 8809-5391 e faça uma consulta. Lá eles fazem empréstimos e tem planos de saúde que cabem direitinho no nosso orçamento. Fica calmo. Eles têm os planos da Amil, Bradesco e Sul América, por exemplo, de forma descomplicada. Boa ideia. Vou ligar já. É isso aí, pessoal. Ligue 3025-1919 ou vá pessoalmente na Avenida JK 514, no centro de Foz. Bom Sucesso. Saúde também para o seu bolso. Cartão Bônus Clube. Protegemos sua família e seguramos tudo que você ama. O cartão Bônus Clube é muito mais benefício para a sua família. É seguro de vida, auxílio funeral, seguro da sua casa, consultas médicas e exames laboratoriais com preços de convênio e parcelamento. Tratamento odontológico parcelado em até 10 pagamentos sem juros. Sorteios mensais de até 40 mil. Cartão Bônus Clube é mais um benefício da Bônus Cred. Faça seu cartão Bônus Clube e proteja sua família. Informações de contratação na Bônus Cred, Avenida Brasil 913, fone 3523-5558. Cartão Bônus Clube. Protegemos sua família e seguramos tudo o que você ama.
Há mais de 21 anos, o melhor rodízio de bistecas é servido no restaurante do CTG Charrua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 21 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Charrua. Almoce e jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Charrua. Telefone 3025-2701, em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. São 11 horas e 33 minutos, com 54 segundos, 11h34, vamos dar por encerrada a porfia. É o seguinte, nós estamos entrevistando o prefeito Paulo McDonald Guise, candidato na chapa Rumo à Recuperação, e tem os partidos do PDT, do PSDB, do PPS, do PR e do PTN. Paulo, tem um ouvinte da Rádio Cultura aqui perguntando para você se você cortaria a hora atividade de professor. Cortaria? Em hipótese nenhuma. Nenhuma hipótese de cortar nada. Pelo contrário. Eu recebi uma sugestão de comprar a hora atividade. De comprar. A cidade está fervilhando de ideias, de sugestões. Eu acato todas elas, eu tenho que pensar. E aí eu disse, só tem uma condição. É para quem quiser vender. Eu quero a hora atividade. Tranquilo. A hora atividade são 33%. Quero vender 13%. Tranquilo. Não quero vender nada. Ótimo. Continua igual. Nós vamos fazer um grande investimento em educação, Nelson. Grande. Nós queremos fazer, nós já fomos a melhor do Brasil, queremos estar entre as melhores do mundo. E quem está te falando isso? Teve conversando com o Domênico De Masi, com o Cláudio Moura Castro, tive lendo os grandes pensadores da humanidade sobre educação, desde o tempo dos gregos, o que é o raciocínio lógico indutivo, o que é o raciocínio lógico dedutivo, o que é um algoritmo. Eu quero ensinar algoritmo a uma criança de 2, 3 anos. A nossa secretária, a única que eu já escolhi de antemão, se caso eu seja eleito, lógico, é a Joane Vilela. Fez um trabalho excepcional no meu governo. Foi chamada para ser secretária adjunta. Em São Paulo tem uma cidade de 10 milhões, a maior cidade do hemisfério sul do continente americano. Uma das, está entre as terceira, o número aí não sei, mas é mais de 10 milhões de habitantes. Foi chamada para ser secretária adjunta, a segunda pessoa na educação em São Paulo. Viajou tudo, viu tudo, discutiu na USP, vem com a cabeça fervendo de ideias. Nós vamos fazer uma revolução. A inteligência artificial, nós estamos pensando, o que é inteligência artificial? É o pensamento lógico, indutivo e algoritmo. Nós vamos ensinar a criança de 2, 3 anos a fazer um algoritmo. Eu quero botar uma TV de 50 polegadas. Não é coisa de engenheiro, não, isso? Isso é o raciocínio da inteligência artificial. O computador é um instrumento do mundo. Na medicina, nas artes, na sociologia, na ciência, tudo é computador. E a linguagem do computador é o algoritmo. Eu vou ensinar a criança a fazer algoritmo. Criancinha de 2, 3 anos. Mas é um absurdo. Não é. Nós vamos aproveitar o que o mundo já produziu de conhecimento, aquela Khan Academy, que os filhos do Bill Gates estudam ali. Por que os nossos não podem estudar? Por que o filho do servente de pedreiro, que mora no Porto Meira ou mora no Morumbi, não pode ter a mesma educação dos filhos do Bill Gates? Olha o desafio. Olha o desafio que nós temos pela frente. E o equipamento que nós estamos preparados para isso. Vai ser um show. Vai ser um show. E nós vamos, lógico, recuperar as escolas. Primeiro, que tem ar-condicionado que não funciona mais, faz 10 anos que nós pusemos. Tem parte física, tem porta sem fechadura, tem creche abandonada,
destruída já, estava pronta e foi destruída. Os CMEs, nós vamos voltar a turno integral, nós vamos aproveitar as salas vazias em escolas para fazer CMEs complementares. Eu cito um exemplo, Parigô de Souza. Não tem nenhum CMEI por ali por perto, mas tem 6 salas vazias, reduziu a população, tinha 300 alunos, tem 192. Já falei com o diretor Jair, já estão pensando como fazer isso, como transformar. Isso, mas a educação vai ser uma coisa assim que nós vamos... O professor, eu não sei quem perguntou, não se preocupe, eu fiquei 8 anos, trabalhei junto com os professores, nós valorizamos a profissão, as escolas eram barracos, puxadinhos, eu tenho fotografia de como era e como nós deixamos, era coisa que dava vergonha. Eu fui em sala de aula, a professora, coitadinha, com uma toalha no pescoço, enxugando suor, não podia nem usar batom, Nelson, nem maquiagem. É um calor desgraçado. Você aqui, para uma entrevista, às vezes tem 4, 5 pessoas, olha, você vai no barbeiro, fica meia hora, ar-condicionado. A professora, 4 horas, com 25, 30 crianças, derretendo de calor. Nós compramos 530 aparelhos de ar-condicionado, vamos arrumar todos agora. 3 carretas cheias, vamos arrumar tudo e eu vou botar televisão com programação, por exemplo, de fração. Como é que os filhos do Bill Gates estudam fração? Os nossos vão estudar igual. 11h39, Enes Mendes da Rocha. Diga lá, Enes. Vou dizer. Paulo, o senhor falou em construir casa. Sim. Construiu casa. Sim. Mas tem uma casa que o senhor não construiu. Qual? Eu vou te dizer. Eu visitei a semana passada um amigo que comprou um terreninho e disse para mim, Enes, eu vou fazer a minha casa. Tá certo, mas você está fazendo no fundo do terreno, homem, com um terreno desse tamanho. Ele disse, não, eu vou fazer uma parte aqui, depois eu vou crescendo, eu faço a sala, faço a cozinha, eu faço a área de serviço, eu faço o meu escritório, a minha oficina, eu vou fazer isso. Olha, nós estamos exatamente há quanto ano esperando que a nossa cidade tenha sua casa? O senhor de leve mencionou no começo da sua campanha que nem que fosse para construir, sabe, uma parte depois, paulatinamente, com os recursos. Essa casa iria sair. Deixa eu concluir, porque senão eu perco o fio da meada. Não é? Com isso, a nossa cidade deixaria de pagar milhares de aluguéis, casas, sessões esparramadas por toda a cidade, levando as pessoas a caminhar para tudo quanto é lado e dificultando a vida de todo mundo. Sim. Se o senhor voltar, né? Como a força toda está aí, para a cadeira que foi de Jorge Schimmelfeng e sua também, como é que vai ser essa casa? Eles, nós conseguimos, depois de dezenas de viagens a Brasília, que a Secretaria de Patrimônio da União nos doasse 130 mil metros quadrados nos fundos da Polícia Federal. No dia 10 de junho de 2013, o prefeito Reni Pereira foi lá e lançou a pedra fundamental do Centro Cívico. Não fez nada. Esse terreno foi perdido. Eu já entrei em contato com o representante do Secretaria de Patrimônio da União, ele me disse, Paulo, você assumindo, eu devolvo o terreno, dou para vocês de novo o terreno. Eu tenho já um projeto feito de uma grande, do Centro Cívico de Foz, com a sede da Prefeitura, com Câmara de Vereadores, biblioteca, teatro municipal e em suma, em volta dessa praça, tudo. E, lógico, precisa muito dinheiro para fazer isso. Eu já tenho um projeto pronto da primeira etapa, primeira fase, que vão ser 3 mil metros quadrados, onde eu vou botar praticamente todas as secretarias principais e gabinete do prefeito. E para fazer isso, eles, olha só o desafio, inaugurar isso 10 de junho de 2017. Essa é a primeira etapa, para evitar o povo ir num lugar, não, dali vai ter tudo. Vai ter o protocolo, vai pagar a taxa, vai pedir coisa, vai visitar a Secretaria de Obra, vai pedir corte de água, tudo junto. Porque eu preciso recuperar os funcionários. Você disse milhares de reais são gastos de aluguel. Eu levantei isso. 2,5 milhões por ano de aluguel. Você sabe em quanto tempo eu pago? E fora a economia de copiadoras, leva papel para um lado, leva para o outro, informatização, racionalização, só de
copiadoras, eu vou economizar uns 300, 400 mil por ano. Eu pago essa construção, essa primeira etapa, em 2 anos com a economia do aluguel. Está pronto o projeto. Eu ia até mostrar na televisão, mas não deu tempo. Mas se você quiser, eu te mando. Ficou muito bom. É simples, barato, amplo, bem ventilado, um bom sistema de ar-condicionado, um bom sistema de comunicação, de informatização, racionalização das salas, vão ter guichês para as pessoas trabalharem. Já está prontinho, Enes. Olha, muito obrigado por você ter me dado a oportunidade de eu contar para a Foz esse projeto que nós temos. Isso é um compromisso meu. E quem está falando não é qualquer um. Eu fiz hospital, eu fiz UPA, fiz 15 postos de saúde, fiz dezenas de creches, fiz asfalto, fiz distrito industrial, eu sei fazer. Então, eu volto a dizer a você, quando você, no dia 2 de outubro, bateu 12 na cabine de votação, primeiro você elege vereador, né? 12. E pode escolher o nosso, 19, 22, são vários, são 5 partidos, cada um tem um número principal. Primeiro, 2 vereadores nossos, que nós fazemos questão de eleger. O segundo voto é para o prefeito. A hora que você bateu 12 e bateu confirma, você vai estar contratando um homem experiente, preparado, que ama Foz do Iguaçu para fazer o trabalho de recuperação dessa cidade. 11h44. Eli, bom dia, Eli. Qual é a tua pergunta? Bom dia, doutor Nelson, bom dia, candidato. Minha pergunta agora é o seguinte, é em cima disso que o senhor acabou de colocar aí agora. Domingo nós temos as eleições. Todos os candidatos que estiveram aqui disseram que o senhor está inelegível. Todos disseram que quem votar no senhor estará votando nulo. Afinal de contas, a população quer saber. E aí, se apertar o 12, eu estou votando nulo ou não? Você está votando, você está contratando um gerente para essa cidade e não está votando nulo em hipótese nenhuma. Aliás, é importante eu dizer os processos que eu tenho. Se você abordar de uma maneira diferente, o TSE, ele tem o Brasil inteiro. Então, eles são extremamente mais objetivos do que isso. Eles vão olhar 3 coisas. Primeiro, houve enriquecimento ilícito? Não houve. Segundo, houve prejuízo ao erário? Não houve. Tanto o Ziraldo como a dona Regina prestaram o serviço, está reconhecido no processo. Houve dolo? Puxa, olha só. Eu assinei um contrato, por exemplo, do Ziraldo, um convênio, de uma verba do Ministério do Turismo, que veio para o Ziraldo R$200 mil. Eu assinei um convênio só. Se não sei o quê, porque fizeram, porque o Ziraldo mexeu, eu não tenho nada a ver com isso, nem tenho como saber isso. E não houve nenhuma intenção nem de dolo, pelo contrário, era o 3º festival. Então isso aí não tem cabimento. Se olhasse com outros olhos, você, puxa, mas veio R$200 mil. Você percebe, Nelson? Veio R$200 mil. A única coisa que ele fez foi passar o dinheiro para o Ziraldo. Nem assinei cheque, nada, assinei o convênio para vir o dinheiro. Que enriquecimento ilícito do Ziraldo? Meu? Louco. Não tem pé nem cabeça. E esse contrato da dona Regina, o Departamento de Compras, a Secretaria de Administração, elaborou o processo de contratação dela, não sei se foi carta convite e tal, e trouxe para mim o contrato. Você está sentado ali, o que você quer saber? Quanto o valor? 5.100 por mês, 5 mil por mês. Qual é o serviço? Vai captar recurso em Brasília. Já tem experiência? Tem. Assinei o contrato. Agora, o nosso sistema, se houve erro do advogado na hora de defender, de pautar as contrarrazões, porque foi conduzido, que não foi, isso é converseira de oposição. Nenhum deles quer que eu concorra. E como eu disse, o Chico brasileiro chegou a pagar advogado de acusação contra mim em Curitiba. O pessoal dele vai de porta em porta dizendo esta inverdade, que eu estou cassado, que eu não posso ser. Aí, quando eles viram que perderam a eleição, já estão dizendo, não, ele ganha e não toma posse. Esse é um absurdo. Quem vai decidir isso é o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. É gente altamente competente e preparada, que eu tenho certeza que os critérios são conhecidos no país inteiro. Tem pareceres, tem jurisprudência, o Nelson, que é advogado, já sabe disso, tem jurisprudência, tem casos semelhantes. Teve um prefeito no interior de São Paulo, a mesma coisa que eu, mesma coisa. E o tribunal disse, se não houver enriquecimento ilícito, se não houver prejuízo ao erário, se não houver dolo, não tem cassação, tem que ter os 3 critérios.
Vamos supor que subjetivamente, não, porque houve dolo, porque essa RCX, que ia fazer captação em Brasília, não pegou, então tinha gente na prefeitura, tudo conversa para boi dormir, me desculpe. Tudo conversa para boi dormir. Esta senhora captou 192 milhões. Esta senhora trabalhou, esta empresinha, microempresa individual, fez tudo que foi, tanto que o Renico segurou ela mais um ano trabalhando. Essa senhora me evitou, eu recebi proposta, Nelson, você conhece, você é do ramo, prefeito de firmas existentes, de lobby, o senhor nos dá 10% do que a gente captar em Brasília, nós trazemos para o senhor 100, 200 milhões. Se eu tivesse concordado em pagar isso, eu teria gastando de 100 milhões, 10% é 10 milhões. E o contratinho dela era 5 mil por mês. Você percebe a barbaridade da coisa ali? Agora, lógico que o Chico, se não vier com essa conversa, vai dizer o quê? Ele foi meu vice, foi meu copiloto, era meu amigo até ontem. Como é que vai explicar que ele está contra mim? Tem que achar algum motivo. O Paulo está condenado. Mentira! Deslavada, eu estou recorrendo, teve uns acidentes de percurso na primeira e segunda instância, mas tem a terceira, o Edgar Bueno estava caçado, chegou a entregar o governo, Nelson, 6-0 no TRE, recorreu ao TSE, terminando o mandato, foi um grande prefeito, veio aqui na minha primeira gestão, ficou 1 ano e meio comigo, me ajudando, dando as dicas do que é ser prefeito, porque ser prefeito só sabe o que é ser prefeito quem sentou lá. E olha, e se você sentar lá com a disposição de trabalhar, você tem que ter uma virtude, incansável, aprender a superar tudo que é dificuldade e obstáculo, que vem de lei, que vem de tudo, que não pode, que não... E você tem que ter imaginação. Você tem que ter criatividade para encontrar soluções para os problemas. O Enes me contou uma agora, você vê que eu estou com a solução pronta, eu sei disso, dos valores. O problema nosso da saúde é um problema gravíssimo. Nós apresentamos um projeto de botar as farmácias populares atendendo, distribuindo o remédio da cesta básica do município, que são 114, e eu quero botar de 30 a 40 farmácias dessas espalhadas na cidade inteira, e médicos que também não tem, está difícil, mas vão trabalhar de 6 às 10 da noite, num consultório próximo à farmácia. Então você chega em casa, o teu filho está com 38, 39 graus às 8 horas da noite, você vai na farmácia mais próxima e tem um médico próximo que você vai te dar consulta e você pega o remédio de graça. Quem é o povo que conseguiu isso? E se eu não fizer isso, eu não resolvo a saúde imediatamente, que se eu for montar programa Saúde da Família, contratar médico, requisitar, não sei o quê, é uma loucura. Eu vou usar o NILA, vou usar os residentes no Hospital Municipal, tem mais de 20 em áreas fundamentais, eu vou usar os estudantes brasileiros no Paraguai. Nós temos milhares de brasileiros estudando no Paraguai nos últimos anos, medicina, que eu vou trazer como estagiário. Está faltando 5 minutos. Faltando 5 minutos, é claro que todos os assuntos são interessantes. O Arthur do Jardim Naipi diz que o senhor está bastante focado na questão da educação e ele pergunta então se seria possível criar mais extensões da guarda pela cidade e o Tom do Jardim Central pergunta sobre, sobre o Provopar, se o Provopar na sua administração... Provopar volta a ser o maior centro de capacitação que teve nesse país. Centro de capacitação principalmente para mulheres, manicure, pedicure, cabeleireiro, gastronomia, corte e costura, línguas, vai voltar. Formava 3, 4 mil por ano, Nelson. Era um show de bola, volta. E o problema da segurança, eu tive até reunido com a guarda, nós vamos investir maciçamente na polícia comunitária, nos xerifes dos bairros. A cidade vai ser dividida em regiões de novo, cada região vai ter um grupo de guardas municipais, agora com a participação direta da Polícia Militar e Polícia Civil, que eu conversei com o governador, meu parceiro está disposto a participar junto disso, a fazer essa integração, quer fazer daqui de Foz do Iguaçu um modelo de segurança, de polícia comunitária, de segurança pública. Então vamos...
11h52 com o segundo. Dante, qual é a pergunta que você quer fazer para o Paulo? Ele tem 4 minutos. Eu vou resumir, aqui tem mais de 15 perguntas aqui no WhatsApp da Cultura, candidato Paulo. Eu vou então resumir a maioria. Continua na linha que o Eli falou sobre votar no senhor e o senhor assumir a prefeitura, né? Hoje pela manhã a Promotoria Eleitoral do Paraná disse que o seu nome está na urna, as pessoas podem votar no seu número e tudo vai ser decidido no STF a favor ou contra o seu registro. Tudo certo. Mas o que ele deixa muito claro é o seguinte: não há um prazo para o STF julgar e corre o sério risco... o TSE julgar e corre o risco de o senhor ganhar a eleição e no dia 1º de janeiro assumir o futuro presidente da Câmara de Vereadores. Não existe isso. Isso é hipótese nenhuma. Outra coisa, o TSE, nós temos o máximo interesse de fazer o TSE julgar o mais rápido possível. Eles são sensíveis a isso. Eles sabem, imagina... Eles são sensíveis a isso. Eu tenho certeza que em outubro, novembro, essa coisa está resolvida. E tenho certeza que vai ser a meu favor. Povo de Foz, não se assustem com essas conversinhas. Isso é para tirar o voto de vocês, para vocês votarem gente que não tem preparo para ser prefeito. Gente que usa desse tipo de artifício, desse tipo de manobrinha eleitoreira, para mudar a sua cabeça, para te fazer você votar em gente que não merece o seu voto. Eu sou candidato. E volto a dizer, no dia 2 de outubro, a hora que você bateu 12, bateu confirma, está contratando um engenheiro experiente para gerir a sua cidade, que já fez isso durante 8 anos, nenhum deles fez. Vocês sabem disso, não vão nessa conversinha furada, isso é conversa furada. Eu expliquei aqui, não tem motivo nenhum jurisprudência que seja, que justifique, por causa de um contrato com o Ziraldo, feito do Ministério, ou com o contrato da dona Regina, da RCX, a microempresa individual dela. Eu não tenho nada. Agora, vejam, em 8 anos, as únicas coisas que levantaram são isso. Aí vão tentar inventar mais um monte de coisa. Iguaçuenses amigos, por favor, não se deixem iludir. De novo, o Reni veio aqui com um monte de conversa que não sei o que era bom, que ia baixar IPTU, que ia acabar a fila da dor, que ia fazer usina de asfalto, que emprego, tudo conversa. Era um deputado, aliás, tem mais um deputado que ia voltar, não aprendeu. O país mudou nos últimos 4 anos, o Brasil mudou, a cabeça do brasileiro mudou, é deputado, fica deputado. É prefeito, tem que ter experiência e conhecimento. É presidente, tem que mostrar serviço, senão cai fora, tira fora. Tiraram a Dilma por quê? Não foi por causa daquela... Porque o país estava quebrando, estava indo para o buraco, estava parado, inflação começando de novo. Então não se deixem levar, pelo amor de Deus, não se deixem levar por esse tipo de manobra de politiqueiro safado que está tentando fazer a cabeça de vocês. 11h55. Tem perguntas que ficaram para responder, fazendo uma correção aqui do seu Arthur, que na realidade ele se referia à Guarda Mirim, para que houvesse mais criação e tal, e tantas perguntas. Prefeito Paulo McDonald, obrigado pela sua presença aqui, saúde, sucesso na sua trajetória, que a gente tenha uma eleição tranquila e muito obrigado pela sua presença. Olha, agradeço muito mais uma vez a oportunidade de falar com os iguaçuenses. Eu tenho certeza que a cidade caminha para melhor e vai saber escolher o melhor e vai saber botar na prefeitura alguém que corresponda às expectativas, às necessidades das crianças, das mulheres, das mães de família, dos doentes, das pessoas que precisam da saúde pública, de quem precisa de asfalto, que essa buraqueira está infernal, de quem precisa de emprego, de quem precisa de casa para sair do aluguel, e a casa gera emprego, e nós temos já compromissos já de alguns milhares de casas a serem iniciados o quanto antes, porque a construção é o que mais gera emprego mais rápido. Se eu começar 1.000 casas, eu gero 5, 6 mil empregos em 30, 40 dias. Okay. Muito obrigado. Assim nós tivemos o candidato Paulo McDonald, o último dos candidatos a falar nessa rodada de entrevistas que nós fizemos em dose dupla. Eu agradeço muito o público da Rádio Cultura que ficou atento, os colegas de imprensa, o Alvir aqui com o seu timaço
do Canal 10 aqui conosco, Natália conosco, o seu Camilo Rorato, Helenice, doutor Sérgio, muito obrigado. Nós voltaremos lá por volta do 12h, 12h15, depois do intervalo. Vai para a internet isso, né? Vai para a internet. No Facebook? Inclusive aqui da Rádio Cultura também vai. Na Rádio Cultura também vai. Depois do intervalo, então, nós voltamos na sequência do Contraponto.